Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar início então à nossa aula, continuidade do assunto que nós já estávamos trabalhando e vamos aprofundar agora um pouquinho os nossos conhecimentos sobre as implicações do empuxo. Nós vamos dar continuidade nesse assunto. Primeiramente, pessoal, vamos retomar os conceitos que a gente já trabalhou. Esse é o nosso assunto do nosso primeiro slide. Deixa eu só colocar aqui o nosso apontador. Então, nós aprendemos duas informações muito importantes sobre o empuxo na primeira aula. Nós vimos que a resposta, encontramos a resposta para duas perguntas sobre o empuxo. O que ele é e por que ele aparece. Nós vimos que o empuxo nada mais é do que uma força. Mas ele é uma força especial, porque a sua origem é diferente, é uma origem específica. Ou seja, por que aparece o empuxo? Essa é uma força que aparece devido às propriedades dos fluidos, conforme nós vimos. Lembra-se do enunciado que nos ajudou a resumir isso? Está aqui ele, olha. Por que aparece o empuxo? Essa força. O empuxo é uma força vertical, dirigida para cima, que todo fluido exerce em qualquer corpo, parcial ou totalmente imerso nele, devido à diferença de pressão no fluido. Então, o nosso ponto principal está aqui, que nós aprendemos a origem do empuxo. É devido à diferença de pressão que existe no fluido, quando tem algo submerso nele. Aqui eu trouxe essa gravura para nos ajudar a relembrar no que acontece com as forças que estão agindo sobre um corpo submerso. Veja só, aqui nós podemos lembrar que a pressão a que um corpo está submerso em um fluido depende da profundidade em que ele está. Então, por exemplo, olha, veja nessa linha aqui do nosso objeto. Aqui, olha, tanto deste lado como desse, nós temos a mesma profundidade. Logo, nós vamos ter a mesma pressão. E associada a essa pressão, nós podemos dizer que há uma força agindo sobre esse objeto. Mas veja, tem uma força agindo apontando para a esquerda e uma força do mesmo valor. Por que do mesmo valor? Porque está na mesma profundidade, apontando no sentido contrário, para a direita. E logo essas forças vão se cancelar, a resultante será nula. Mas aí vem a parte que sobra, que é onde aparece o nosso empuxo. Dá uma olhada nas nossas pressões, ou forças, que acontecem na superfície superior e inferior do nosso objeto. Veja, a parte superior do objeto está numa profundidade, olha, menor do que a parte inferior. Veja, a distância da superfície, a profundidade aqui, é menor do que até aqui embaixo. Logo, a pressão na superfície inferior do objeto vai ser maior. E a força associada a essa pressão, apontando para cima, vai ser maior. Olha como que o nosso vetor força F1 está grande. Mas e a força aqui, associada a essa pressão? Ela vai ser menor. Porque a pressão aqui é menor. Porque a profundidade é menor. E quando nós fizermos a resultante, o que vai acontecer? Lembra? Nós vimos que é aí que surge uma força resultante. Toda vez que nós submergirmos um corpo em um fluido, toda vez a força resultante na direção vertical será uma força na direção vertical apontada para cima, que é conhecida como empuxo. Mas daí, pessoal, faltou a gente responder uma pergunta. Nós já sabemos o que é o empuxo, uma força, e sabemos de onde ele vem, por que ele aparece nos fluidos. Mas como nós vamos calcular o valor, o módulo do empuxo? É aí que o princípio de Arquimedes, um importante cientista italiano, vai nos ajudar a responder essa pergunta.